Sabe aquela cena, fim de um dia super longo, cansativo e tudo que vem na cabeça é uma vontade assim incontrolável de comer um chocolate? Aquele pedacinho que parece que vai resolver todos os problemas? Pois é, se isso soa familiar, saiba que essa é uma história muito comum. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos juntos desvendar esse mistério. E ó, já vou dar um spoiler. Isso não tem nada a ver com falta de força de vontade, viu? É muito mais sobre uma conversa super complexa que está rolando aí dentro, entre nosso corpo e nossa mente. E é bem nesse espírito que a gente vai explorar o assunto de hoje. Porque a gente acredita que entender é o primeiro passo para conseguir transformar qualquer coisa, sempre com muita gentileza e curiosidade com a gente mesmo. Então vamos lá? Para começar essa nossa investigação, vamos primeiro dar uma de detetive e ouvir o que o nosso corpo está tentando dizer. Porque olha, na maioria das vezes, essa vontade louca por chocolate não é fome de verdade, sabe? É na verdade um conjunto de sinais químicos bem específicos que ele está mandando. E o mais curioso aqui é o papel do nosso sono nessa história toda. Pensa só, quando a gente dorme pouco, o corpo produz mais grelina, que é o hormônio que grita "vá comer". E ao mesmo tempo produz menos leptina, aquele que avisa "já deu, pode parar". E qual o resultado disso? A gente chega no fim do dia com muito mais fome e uma sensação de saciedade bem menor. É tipo a receita perfeita para a vontade atacar com tudo. Agora, joga nessa mistura o estresse do dia a dia. Sabe aquela reunião que não acaba, o trânsito, as contas para pagar? Tudo isso deixa o nosso cortisol, o famoso hormônio do estresse, lá nas alturas. O cortisol, basicamente, prepara nosso corpo para uma situação de luta ou fuga. E para lutar ou fugir, o que a gente precisa? De energia. E de preferência energia rápida e potente. E adivinha qual é o combustível preferido do cérebro para essas horas? Exato, açúcar e gordura. A combinação perfeita que a gente encontra no chocolate. E tem mais um cúmplice nessa história: o nosso jantar. Se a gente come algo rico em carboidratos refinados, tipo pão branco, macarrão, aí começa um ciclo bem perigoso. Primeiro, o açúcar no sangue vai lá para cima, dá aquele pico. Aí o pâncreas, para dar conta, libera um monte de insulina. Só que algumas horas depois, essa insulina toda já trabalhou tanto que o nível de açúcar no sangue despenca, cai lá embaixo. E o cérebro, ele entra em pânico, dispara um alerta vermelho. Emergência, preciso de energia agora! E qual a solução mais rápida que ele encontra? O chocolate, claro. Beleza? Então a gente já entendeu os sinais que o corpo manda. Mas fica a pergunta, por que justo o chocolate? Bom, para responder isso a gente precisa ir para o centro de comando, o cérebro, e entender a química poderosa que o chocolate desperta lá dentro. Então, olha só que interessante, o cacau é tipo um superalimento para o nosso cérebro. Ele tem teobromina, que dá aquele up e uma energia boa, tem fenetilamina, conhecida como a molécula da paixão, que dá aquela sensação de euforia, sabe? Tem também a anandamida, que vai direto nos receptores de prazer, e para fechar com chave de ouro, o triptofano, que é a pecinha que a gente precisa para construir serotonina, o hormônio da felicidade. É uma verdadeira festa química. E qual é o resultado de toda essa festa? É a liberação de dois dos nossos neurotransmissores preferidos, a dopamina, que é a molécula da recompensa, aquela que sussurra, você merece, e a serotonina, que traz aquela sensação gostosa de calma e bem-estar. O cérebro, que não é bobo nem nada, aprende rapidinho. Depois de um dia daqueles, ele entende que o atalho mais curto para esse coquetel da felicidade é um pedaço de chocolate. Bom, já juntamos as peças da biologia e da química, mas ainda falta uma peça-chave para montar esse quebra-cabeça: a nossa mente. Porque no fundo, muitas vezes, esse desejo noturno tem menos a ver com fome e muito mais a ver com um hábito que a gente construiu e que está lá bem enraizado. E aí que vem a grande pergunta, aquela que a gente precisa se fazer. Quando essa vontade bate à noite, é fome de verdade? É o estômago roncando? Ou será que é a mente que já disparou um alarme automático? Só de parar para pensar nisso, a gente já dá um passo gigantesco. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente a guerra que acontece dentro da gente, né? De um lado, tem a nossa criança interior gritando, eu quero agora! E do outro, tem aquele supervisor moral, a nossa consciência, sussurrando, calma, pensa no amanhã. O grande problema é que no final de um dia cansativo, o nosso supervisor, a nossa força de vontade está exausto sem bateria. E a criança interior? Ah, essa tá com a corda toda. E adivinha quem quase sempre ganha essa briga? E na maioria das vezes, o grande vilão é simplesmente o hábito. Pensa um pouco na rotina. A gente chega em casa, janta, se joga no sofá, liga uma série. Se por várias noites a gente inclui um chocolate nesse ritual, pronto.
O cérebro cria uma conexão poderosíssima. Aquele momento de relaxamento passa a ser o gatilho para o chocolate. Sofá mais série é igual a chocolate. Não é fome, gente. É um alarme que a gente mesmo programou sem nem se dar conta. Certo. Já entendemos a biologia, a química e a psicologia por trás de tudo isso. A pergunta é, e agora? O que a gente faz com essa informação? E aqui vem a parte mais importante. A ideia não é sair lutando contra essa vontade, mas sim usar todo esse conhecimento para transformar a nossa relação com ela. E o ponto-chave é exatamente este. Todo desejo, na verdade, é uma mensagem. É o nosso corpo e a nossa mente tentando nos dizer algo. Talvez o corpo esteja pedindo descanso. Talvez o cérebro queira uma recompensa. Ou talvez a mente só esteja buscando um pouco de conforto. Então, em vez de brigar com essa vontade, que tal a gente fazer uma pausa e se perguntar: do que eu estou precisando de verdade, agora? E para ajudar nesse processo, aqui vão alguns pequenos gestos que podem fazer uma diferença enorme. Primeiro, uma dica de ouro: beba um copo d'água. Muitas vezes é só sede. Outra coisa, que tal criar um novo ritual de relaxamento? Um chá quentinho, umas páginas de um livro, algo que traga prazer. Escovar os dentes logo depois de jantar também é um truque ótimo, porque o gosto de menta meio que fecha a cozinha para o nosso cérebro. E olha, se mesmo assim a vontade não passar, tá tudo bem. Não é sobre proibição, é sobre escolha consciente. Pegue um chocolate de boa qualidade, com mais cacau, sente e curta cada pedacinho, sem culpa nenhuma. No fim das contas, essa é uma jornada de autoconhecimento, né? Então, fica aqui a nossa pergunta para reflexão. O que a sua vontade de chocolate está tentando te dizer? Pensa sobre isso e, se sentir à vontade, compartilha aqui nos comentários. A gente vai adorar ler e aprender com as experiências de todo mundo. Se essa nossa conversa de hoje te fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto. Porque a gente segue assim, um pouquinho de cada vez. Até a próxima!